É super importante que vocês entendam que a história que eu vou contar, ela me emociona bastante, e eu decidi dividir ela da seguinte forma: serão 4 atos. Primeiro ato, o prólogo. Quem nunca se perguntou, pelo menos uma vez na vida, será que existe vida após a morte? Eu mesmo já me fiz essa pergunta inúmeras vezes e fui atrás em livros, terreiro, astros, búzios, ciências biológicas da resposta, e o que eu achei? Nada muito convincente que eu pudesse trazer aqui hoje de forma genuína. Mas, procurando por essa pergunta, eu me dei conta de que a morte me acompanhava há muito tempo, e ela me rondava muito de perto, muito de perto, de um jeito estranho que eu não saberia nem explicar. Um detalhe que vai fazer, talvez ajudar a entender é, de vez em quando, eu estava lá num avião e pensamento. E se eu morresse agora? E se esse avião caísse e tudo acabasse, e aí? E esse pensamento, simplesmente, eu caçava à torta e à direita de onde é que veio isso e eu não fazia a menor ideia. E não parava, e o pensamento continuava. E quando ele vinha, uma sensação desesperadora de que... Mas eu não vivi, e agora se esse troço acabar? E aí a coisa ficava um pouco maluca, e aí eu sempre ficava pensando, e o que mais que eu posso fazer? E eu já vou dizer, nem Exu conseguiu me tirar dessa encruzilhada. Segundo ato, a morte subjetiva. Mais recentemente, em 2020, eu fui acometido por uma tsunami de eventos. Pandemia, separação, mudança de cidade, luto e um outro evento que foi longo, mas só foi percebido nesse momento, que era um desencontro entre eu e eu mesmo, que me acompanhava por quase toda a vida. E esse desencontro, ele era estranho, só que ele começou a aumentar ao longo de 2020. E eu me lembro nitidamente do dia em que eu peguei o telefone, liguei para minha mãe e falei, eu vou te contar um negócio, porque eu estou tentando resolver isso há muito tempo e não consegui, e começou a ficar muito grande, que é, eu nunca me senti em paz. Eu nunca senti que eu era suficiente. Tudo que eu fiz até aqui não resolveu essa sensação de que eu era insuficiente. E eu não queria que você sentisse essa culpa, porque eu acho que não tem nada a ver contigo, o problema sou eu. E aquela foi a primeira vez que, quando eu dividi, aquilo se tornou um pensamento claro. Se eu morrer, quem sabe eu fico em paz. E aí eu achei estranho, porque eu sabia o que significava aquele pensamento, eu tinha estudado para isso, mas eu fiz um clássico da onipotência médica, que é, eu neguei. Isso aqui não está comigo não, sai. Joguei fora e vamos seguir a vida. De um outro jeito, que na verdade era como eu vinha fazendo, eu estava sobrevivendo. Segui, sobrevivendo, apenas. E fingindo que aquilo não era comigo. Mas vamos lá, a gente tenta entender subjetivamente a morte e aí você vai perder o medo. Não deu certo. Eu sei, é raro, mas acontece sempre. E o medo que eu tinha depois de vasculhar isso não era muito bem de morrer. O meu medo era de que eu estivesse mentalmente adoecido e que aquilo mostrasse a falha que eu tinha, quão falho eu era. As pessoas iam saber que eu era extremamente falho e aquilo ia revelar todo o meu segredo que eu escondi por uma vida inteira. E nem essa é a parte que eu quero mais me alongar. Mas tem uma coisa que é importante. Nesse processo de aprofundamento, eu fiquei muito triste e eu me deitava na rede por horas, muitas horas, num processo mental de açoite. Meu analista chamava isso comigo, que ele me ajudava a tirar o cacetete da mão. Eu virava o policial, eu pegava o cacetete. Eu era o George Floyd e eu me asfixiava. Quem olhasse de fora, está deitado na rede. Mais um baiano tranquilo por aí. Pois é, só que lá dentro era de uma perversidade que até para mim era estranha, porque eu nunca tinha sido assim na prática. E aquela coisa não passava. E eu ficava pensando como é que isso entrou na minha cabeça, como é que conseguiram colocar isso na minha cabeça e eu ser tão perverso assim, se nem eu sabia que eu poderia ter sido. Pois é. E aí, essa foi a hora
que apesar de ter sentido o desejo, eu falei, está chegando perto demais, e não porque isso é demérito, ou um problema de caráter, ou qualquer dessas coisas que se dizem por desinformação ou perversidade. Não foi isso. Mas quando chegou muito perto, eu falei, pois é, tem alguma coisa errada, e eu preciso de ajuda. E, apesar de saber, eu fiquei resistindo, muito, muito. E eu queria duas coisas só, alívio, daquela dor estrangulante que me espremia, e paz. A paz que eu falei para minha mãe que eu nunca tinha sentido na vida. Eu só queria 1 minuto dessa paz que eu achava que todo mundo tinha no Instagram, na rua, meus amigos. Eu era o campeão dos perdedores. Se tivesse uma competição, eu já estava lá. Ó. Eu sou o campeão. Eu sofri mais que todo mundo. Até para isso eu era exibido. Faz parte. E aí, eu decidi abrir mão dessa defesa toda, porque não tinha mais o que fazer, e pedir ajuda. E aí, quando eu abri mão e pedi ajuda, eu comecei a entrar em contato com outro Lucas, o Luquinhas, lá de trás, que era um moleque curioso, engraçado. E aí, para vocês entenderem quem era Luquinhas, Luquinhas era o moleque que viu um morcego pela primeira vez, aí ele olhou o morcego e falou, o que é isso? Uma semana depois, Luquinhas sabia tudo sobre morcegos. E aí ele estava. Gente, vocês viram? Morcego aqui na Bahia não chupa sangue, tá? Ele come insetos e ele come frutas. Inclusive, ele é um rato que parece um submarino que voa e tem um sonar. Sensacional. Esse era Luquinhas. A família incentivava, tudo legal. O que o mundo fez com tudo isso? Disse para Luquinhas que ele era metido, questionador, e que ele falava demais, perguntava demais, desobediente, não seguia as orientações que os professores davam. E aí Luquinhas começou a entrar em contato com um negócio que entrou na cabeça dele de um jeito muito perverso, que é o defeito de cor. Ensinaram para ele que ele tinha um defeito de cor. Só que hoje eu consigo dizer com clareza, era um defeito de olhar. O defeito não era de Luquinhas. E foi difícil parar de acreditar nisso, mas depois que eu desacreditei, eu comecei a usar isso para fazer com que outras pessoas pudessem desacreditar também. Terceiro ato sobre viver. Foi nesse momento que eu entendi o truque, porque não foi sozinho que eu cheguei até ali. E eu achava que eu era um solitário. Eu não era solitário. Tinha muita gente me acompanhando, eu só não via, porque eu estava desacompanhado de mim. E aí eu entendi que eu nunca tive sozinho, porque chegaram algumas pessoas e falaram, Lucas, você não está legal, você não está bem, esse não é você. Eu nunca te vi assim. E aí, com alguma insistência, eu reconheci o óbvio, eu estava com depressão. E sim, o óbvio precisa ser repetido milhares de vezes até que ele seja entendido. Por isso, porque se o óbvio fosse óbvio, o mundo estava maravilhoso e não está. Então, foi nesse processo que eu aceitei, comecei tratamento e comecei a sair de tudo aquilo, daquela sensação de que eu era o problema. Só que eu tinha medo de que não me vissem quando eu falasse disso e mesmo assim, enquanto eu tinha medo, eu seguia trabalhando, eu seguia sorrindo, eu seguia fingindo. E aí, quando eu comecei o tratamento, eu entendi que muitas das coisas que eu sentia não eram comigo, tinha uma ansiedade que não era minha, eu tinha déficit de atenção, que ninguém me avisou, a vida inteira. Eu era apenas o pequeno diabo da Tasmânia, encarnado. Só que eu tinha estratégias. E isso era a coisa que eu descobri também. Eu era inteligente, eu me virava com aquele caos. Aí hoje é tanto que eu gosto de mim, dizer um entusiasta do caos. E aí eu comecei a acolher aquele pequeno Luquinhas, que era fofoqueiro já, e curioso, e hoje se tornou um fofoqueiro institucionalizado, que protege as informações e os podres por lei e sigilo e ética. Apenas isso. Último ato, recomeçar. Por volta dos 12 anos de Luquinhas, ele estava na escola de inglês, tinha a peça Romeu e Julieta. Ia ser o tio do Romeu. Umas pouquinhas falas, mas eu já estava, uhul, você é o tio do Romeu, vou subir no palco, maravilha. E aí o colega que era o Romeu ficou doente. A professora falou, Lucas, vai você, quer ser o Romeu? Enlouqueci, literalmente enlouqueci. Eu falei, agora, é agora. É o protagonismo que nunca me deram, que nunca eu tive na minha vida, é agora. Se ninguém me amava agora, vai todo mundo me amar. Porque eu queria, ninguém tinha me amado até então, meus amigos tudo lá, arrumando namoradinha, não sei o quê, e eu lá, viajando. Se eu soubesse que ia demorar mais 10 anos. E aí, chega perto do espetáculo,
A diretora da escola fala, arrumamos o Romeu perfeito. Lucas, você vai voltar a ser o tio, tá? E aí doeu. Aí doeu valendo. E eu cheguei em casa com essa dor imensa. Minha mãe, como uma boa mãe preta, olhou para mim e falou, o que aconteceu? Eu expliquei. Ela foi imediatamente, furiosa, para a escola de inglês. E a resposta da diretora foi, infelizmente, mãe, Lucas não vai poder fazer o Romeu porque ele não tem cara de Romeu. E aí eu fiz as únicas duas coisas que eu era capaz com 12 anos. Enterrei a dor e o teatro. Aquele palco não era para mim. Isso não tinha nada a ver comigo. E eu esqueci. Literalmente, eu esqueci. E aí passam-se 20 anos, esta depressão, vem todo esse processo de retirar lá dos escombros essas histórias todas, achar Luquinhas, e aí pensei, zerei a vida, vamos pro bônus. Curei depressão, bora que bora, entendi um monte de coisa quando eu descobri o TDAH e falei, só vai. Mas não, tinha ainda uma surpresinha. Chegou uma pessoa até mim, para tratamento, e eu vou chamar ela de Pequena Miss Sunshine, que não se encontrava no mundo, tipo Pequeno Luquinhas. Ela falava, eu sinto que eu sou um animal pequeno, um animal exótico de zoológico. Como é que é isso? E aí ela foi explicando uma série de violências, porque ela tinha um mundo mental atípico, e ela estava deprimida. E lá pelas tantas, o olhinho brilha e ela fala, teve uma vez na aula de inglês que a gente fez umas coisas de teatro, eu adorei. Oi? Eu nunca vi esse olho brilhar desse jeito. É o quê? Teatro. Liguei na escola de teatro, que uma amiga tinha sugerido. Olha, tem uma pessoa aqui, ela chama Pequena Miss Sunshine, e ela vai fazer aí uma aula, tá? Tem aula experimental no sábado. Mas você também devia ir. Não, que é isso, meu negócio é escrever. Teatro, nada a ver. Eu? Não, eu estou ligando só por ela. Só ela. Acho que o telefone já tinha desligado. Só ela, senhora. Só ela. Eu não vou. E aí, quando ela voltou e me disse, eu amei a aula de teatro, eu falei, eu preciso ver esse negócio. E fui. E aí eu cheguei na aula de teatro para fazer aula experimental. E eis que Romeu, que aqui vos fala, daqui a exatos um mês, vai se apresentar pela primeira vez na vida num palco oficial de teatro, na peça O Tempo Rei, pela Escola Atumbi de Teatro de Brasília. E isso é a minha história. Muito obrigado.